Olga observava pela janela uma cena que a deixou boquiaberta. Sua mãe entregava as chaves do apartamento ao irmão, enquanto a família inteira, esposa, filhos adolescentes e malas sem fim, se preparava para ocupar o espaço que, supostamente, seria dela. A Larissa fica conosco por enquanto, e vocês se instalem aqui com as crianças, ouviu a voz da mãe, cheia de uma autoridade que não deixava margem para dúvidas. Mas o destino, irônico como sempre, já tecia seus planos para desmontar aquela farsa. E foi assim, sem aviso, que tudo desmoronou. Boa noite, ouvintes. Aqui é André Branco, e você está no canal Intrigas de Família. Hoje trago uma história que vai mexer com suas emoções, porque a traição mais dolorosa muitas vezes vem de onde menos esperamos. Preparados? Então acompanhem. Olga sempre admirou a mãe. Aliás, admiração era pouco para descrever o respeito que sentia por Galina, uma mulher forte, decidida. Mas tudo mudou quando Egor, aquele ex-militar de postura rígida e sorriso calculado, entrou em cena. Conhecido em um resort em Sochi, ele se tornou o novo padrão de comparação na família e Sérgio, marido de Olga, nunca saía bem nessa equação. Ele pelo menos tem ambição, soltava Galina, como se o fato de Sérgio ser um engenheiro dedicado e pai presente não valesse nada. Como se criar gêmeos com um salário apertado e uma hipoteca asfixiante fosse pouco. A vida deles já não era fácil. A chegada de Misha e Masha transformou o orçamento em um quebra-cabeça sem solução. A kitnet de 3 quartos, comprada com tanto esforço, agora era um peso insustentável. Sérgio mal conseguia pagar as prestações com seu salário de fábrica, e Olga, contadora de formação, teve que abandonar a carreira para cuidar dos filhos. Cada mês era uma batalha. Até que, numa noite qualquer, enquanto Sérgio ninava as crianças e ela mexia o jantar, o telefone tocou. Era Galina, com uma proposta que soou como um salva-vidas. Filha, por que vocês não se mudam para cá? Minha casa é espaçosa, dá para todo mundo. Alugam o apartamento de vocês e usam o dinheiro para quitar a dívida. Olga hesitou. A ideia resolvia o problema financeiro, mas viver sob o mesmo teto que a mãe e pior, que Egor, com suas manias de quartel, era um preço alto demais. Vou conversar com o Sérgio, respondeu, ganhando tempo. Para sua surpresa, o marido topou na hora. É a saída perfeita. Economizamos, fechamos a hipoteca mais rápido e ainda temos ajuda com os bebês. Olga tentou alertá-lo. Você esqueceu que ela nos trata como um fardo? Que compara você com esse tal de Egor a toda hora? Mas Sérgio, otimista como sempre, apenas encolheu os ombros. A gente aguenta. Pelo menos até as coisas melhorarem. E assim, contra sua própria intuição, ela aceitou. Mas o que deveria ser um alívio virou um pesadelo de adiantamentos e desculpas. Primeiro, foi a doença repentina de Egor. Olga, esperem mais um mês, estou cuidando dele. Depois, um reparo urgente no quarto de hóspedes. Em seguida, uma viagem inesperada para visitar uma amiga doente. Cada ligação era uma nova promessa adiada, cada desculpa soava mais falsa que a anterior. Até que Olga entendeu, a mãe não queria mais recebê-los. Só não tinha coragem de admitir. Até aquele sábado de manhã. Os gêmeos choravam sem parar, e Olga, exausta, foi atender o interfone. O que viu a deixou paralisada. Galina, o irmão Nicolau, a cunhada Larissa e os 2 sobrinhos adolescentes, todos com malas e caixas empilhadas até o teto. E, pior, as chaves da casa da mãe sendo entregues com um sorriso triunfante. Aqui está, Nicolau. A Larissa fica com a gente por enquanto, e vocês se acomodam aí com as crianças. Tem espaço de sobra. Olga sentiu o chão sumir. Aquela era sua chance, seu acordo, sua esperança de alívio. E a mãe, sem pestanejar, atraíra sem nem ao menos um aviso. O que foi? Perguntou Sérgio, aproximando-se. Ela apenas apontou para a tela, e o silêncio que se seguiu foi mais eloquente que qualquer palavra. Agora faz sentido, murmurou ele, os olhos arregalados. Ela estava só ganhando tempo. A casa sempre foi para o Nicolau. A campainha tocou. Galina entrou com um sorriso forçado, seguida pelo irmão e pela cunhada. Olga, Sérgio, que surpresa! Vamos entrar? Temos uma novidade, anunciou, como se fosse uma visita de cortesia. Olga recuou, deixando-os passar,
enquanto a raiva fervia dentro dela. Imaginem só, continuou Galina, sem perceber o gelo no ar, o Nicolau conseguiu uma promoção em Moscou. Mas alugar lá está impossível, então pensei, por que não ficar na minha casa até se estabelecerem? Olga cruzou os braços. E nós? Perguntou, fixando os olhos nos da mãe. Você nos prometeu esse apartamento. Nós já estávamos planejando alugar o nosso para pagar a hipoteca. Galina titubeou, mas se recuperou rápido. Filha, vocês têm um lugar para morar. O Nicolau não. E as crianças precisam de estabilidade, não é mesmo? Estabilidade? Repetiu Olga, com um riso amargo. Nossa estabilidade está ruindo há meses, e você sabe disso. Ou será que esqueceu como é viver no limite, com 2 crianças pequenas e uma dívida que não acaba? O irmão tentou intervir, mãe disse que você não se importava. Galina confirmou, apressada, claro que não. Ela entende, não é, Olga? Foi a gota d'água. Os gêmeos entraram correndo na sala, gritando, mas ninguém os ouviu. Olga sentiu algo estalar dentro dela. Anos de comparações, de promessas vazias, de ser sempre a segunda opção, tudo explodiu de uma vez. Saiam, disse ela, baixa, mas firme. O quê? Galina arregalou os olhos, fingindo inocência. Eu disse saiam, repetiu Olga, agora mais alta. Todos vocês. Agora. Nicolau tentou argumentar, Olga, vamos conversar com calma. Mas Sérgio, finalmente perdendo a paciência, cortou. Conversar o quê? Você tem 2 filhos grandes e uma esposa que trabalha. Por que não alugam algo juntos, em vez de depender da mãe? Galina empalideceu. Você estava espionando, balbuciou. Não precisei, respondeu Olga, gelada. Vi tudo no interfone. Vi você entregando as chaves para ele, ouvindo você dizer que a Larissa ficaria com vocês, enquanto nos enganava por meses. E ainda tem a cara de pau de chegar aqui, sorrindo, como se nada tivesse acontecido. O silêncio que se instalou foi cortante. Saiam, ordenou Olga novamente, desta vez sem espaço para réplica. Minha casa não é lugar para hipocrisia. E você? Olhou fixamente para a mãe, perdeu o direito de ser chamada assim. Galina abriu a boca, mas não encontrou palavras. Nicolau, constrangido, pegou as malas. Larissa, pela primeira vez, pareceu entender a gravidade da situação. Eles saíram em fila, como ratos pegos na armadilha. Quando a porta se fechou, Sérgio abraçou a esposa. Você fez certo, sussurrou. Olga respirou fundo, olhando para os filhos, que agora brincavam no chão, alheios ao drama. Pela primeira vez em meses, sentiu um peso sair das costas. Não precisava da casa da mãe. Não precisava de suas migalhas de afeto. Ela tinha sua própria família. E, pela primeira vez, escolheria lutar por ela, sozinha, se fosse preciso. Aquele apartamento que você achava que não poderíamos pagar? Pois é, Sérgio, nós podemos. E não só podemos como vamos pagar, com 2 filhos pequenos, uma renda e a determinação que você nem imagina que eu tenho. O silêncio que se instalou na sala era tão denso que dava para cortar com uma faca. Larisa foi a primeira a se levantar, ajusta a bolsa no ombro com um gesto seco. Vamos, aqui não somos bem-vindos. Galina Stepanovna, ainda atordoada pela revelação da própria filha, tentou se justificar, a voz trêmula, Olenka, você entendeu tudo errado. Eu só queria ajudar os 2. Quem sabe vocês não poderiam se revezar na casa? Olga nem olhou para ela. Vá embora, mãe. Só vá. Quando a porta finalmente se fechou, Olga afundou no sofá e cobriu o rosto com as mãos. Sérgio sentou-se ao seu lado, o peso da incerteza pairando entre eles. E agora? Perguntou ele, depois de um longo silêncio. Ela levantou a cabeça, e nos seus olhos não havia lágrimas, mas uma chama que ele não via há anos. Sabe de uma coisa? Estou até aliviada que tudo veio à tona. Pelo menos agora sabemos o valor real das promessas da minha mãe. Sérgio suspirou, passando os dedos pelos cabelos. Mas e a hipoteca, Olga? Como vamos? Ela sorriu. Um sorriso lento, quase conspiratório. Você lembra daquela reserva que eu falava? Aquela que ia ser para as férias,
Ele assentiu, confuso. Aqueles 20.000 que você guardava? Não eram 20. Eram 200. Os olhos dele se arregalaram. 200.000? Guardei um pouco de cada salário, desde antes da licença maternidade. Quis surpreender você com uma viagem, mas, ela deu de ombros, agora esse dinheiro tem um destino melhor. Sérgio a puxou para um abraço tão apertado que quase a sufocou. Você é incrível. E não é só isso, continuou ela, já traçando planos na cabeça. Vi uma vaga para contador a meio período, remoto. As crianças já estão maiores, dá para conciliar. 3 dias se passaram. O telefone de Olga não parava de tocar, Galina Stepanovna, insistente, mas ela não atendia. No 4º dia, um toque na porta. Do outro lado, Egor Filipovich, com um bolo tão grande que mal cabia em suas mãos. Posso entrar? Perguntou, o tom cauteloso. Venho em paz. Olga o deixou passar, surpresa. Ele depositou o bolo na mesa com cuidado, como se fosse uma oferta de trégua, e sentou-se, cruzando as mãos sobre os joelhos. Sua mãe não sabe que estou aqui, começou. Mas acho que devo me intrometer. O que ela fez, está errado. Olga cruzou os braços. Você acha? Tenho certeza, confirmou ele, com uma firmeza que não deixava espaço para dúvidas. Vim de uma família de 6 irmãos. Meus pais sempre dividiram tudo em partes iguais, sem favoritismos. Fez uma pausa, como se pesasse as palavras. Tentei dissuadir Galina Stepanovna dessa ideia com o Nikolai. Dizia que não se promete a um para dar ao outro, mas ela, imitou o tom teimoso da mulher, Kolya sempre foi mais fraco, precisa de apoio. Olga não pôde evitar um riso seco. Você a conhece bem. 2 anos de casamento dão uma certa intimidade, resmungou ele. Mas não vim só conversar. Tirou do paletó um envelope grosso e o deslizou sobre a mesa. Aqui tem 500.000 rublos. Para ajudar com a hipoteca, pelo menos no começo. Considere um pedido de desculpas em meu nome pelo comportamento da sua mãe. Olga ficou paralisada. Não posso aceitar esse dinheiro. Pode. E vai, cortou ele, sem espaço para discussão. Eu ia comprar um carro novo, mas o carro pode esperar. Vocês não. Por quê? Ela insistiu, atordoada. Você mal nos conhece. Egor Filipovich sorriu, um sorriso genuíno, que lhe iluminou os olhos cansados. Porque é a coisa certa a fazer. E porque vejo em você uma força que seu irmão nunca teve. Olhou ao redor, como se avaliasse o peso daqueles 4 paredes. Vocês vão dar conta, eu sei. Mas uma ajuda extra nunca faz mal. Depois de um longo silêncio, Olga pegou o envelope. Obrigada. Não sei como. Não precisa dizer nada, interrompeu ele, levantando-se. Mas com sua mãe, você deveria fazer as pazes. Ela não agiu por maldade, só está cega pelo amor ao filho. Quando ele saiu, Olga ficou muito tempo olhando para o dinheiro, como se fosse um milagre ou uma armadilha. Quando Sérgio chegou do trabalho e ela contou tudo, ele não acreditou. Talvez ele não seja tão ruim assim, murmurou, pensativo. Sua mãe tem bom gosto. Olga riu, amarga. Ou ele tem pena de nós. Ou os dois, concordou Sérgio, beijando sua testa. Mas 500.000 não se recusa. Uma semana depois, Olga finalmente atendeu ao telefone. A conversa com Galina Stepanovna foi curta, tensa, cheia de desculpas que soavam ensaiadas. Ela sabia, a mãe ligara porque Egor Filipovich havia exigido. Mas um mês depois, algo inesperado aconteceu. Num domingo à tarde, enquanto preparavam o almoço, bateram à porta. Nikolai estava lá, pálido, os ombros caídos. Posso entrar? Pediu, a voz quebrada. Olga o deixou passar. Ele desabou no sofá como se suas pernas não o sustentassem mais. Me demitiram. Não passei no período de experiência. Sinto muito, disse Olga, secamente. E a mãe? Nikolai riu, um som sem alegria. Ela está furiosa. Diz que a decepcionei, que brigou com você por minha causa e eu não correspondi. E agora? Perguntou Olga,
sentindo um estranho alívio fermentar dentro dela. Não sei, ele admitiu, passando as mãos pelo rosto. A Larisa quer voltar para casa. Lá pelo menos tem trabalho. Aqui, nós não servimos para nada. Olga ficou calada por um longo momento. Então, surpreendendo a si mesma, disse, talvez seja o melhor. Começar do zero, sem essa pressão toda. Nikolai olhou para ela, esperançoso. Acha? Tenho certeza, afirmou ela. E, depois de uma pausa, se precisar de ajuda com a mudança, eu e Sérgio damos um jeito. Os olhos dele brilharam. Não mereço isso. Merece, respondeu Olga, simples. Você é meu irmão. No dia seguinte, uma mensagem no celular, posso passar para conversarmos? Quando Galina Stepanovna apareceu à porta, Olga mal a reconheceu. A mãe parecia ter envelhecido 10 anos em um mês, os olhos fundos, as mãos trêmulas. Olenka, começou, assim que se sentaram, eu estava errada. Me perdoe. Pelo que, exatamente, mãe? Perguntou Olga, sem ceder um milímetro. Por ter mentido para vocês, ou por sempre escolher o Kolya? Galina Stepanovna baixou a cabeça. Por tudo. Achava que estava ajudando ele, mas só o estraguei mais. Levou as mãos ao rosto, como se tentasse apagar as rugas de culpa. Egor Filipovich me explicou que ajuda de verdade não é resolver tudo por alguém, é estar ali quando ele tropeçar. Ele é sábio, seu Egor, comentou Olga, secamente. É, concordou a mãe, com um suspiro. E ele te admira muito. Diz que você é forte, independente, do jeito que eu sempre quis ser. Olga encarou, incrédula. Sério? Juro, garantiu Galina Stepanovna. E, hesitou, ele disse que, se eu não fizesse as pazes com você, ia embora. Não quero perdê-lo. Olga riu, uma risada alta, genuína. Então foi por isso. Não só por isso, protestou a mãe, quase ofendida. Sinto sua falta. Dos netos. E tenho vergonha do que fiz. Elas conversaram por horas. Pela primeira vez em anos, Olga sentiu que a mãe ouvia, de verdade. Quando Galina Stepanovna se levantou para ir embora, perguntou, e o Kolya? Ele volta? Sim, respondeu a mãe. Ele e a Larisa vão embora semana que vem. Quis oferecer o apartamento para vocês. Eu e Egor passamos mais tempo na Dasha, vocês poderiam alugar o seu Olga sorriu, negando com a cabeça. Obrigada, mas não precisamos. Consegui um trabalho remoto, o Sérgio foi promovido. E, fez uma pausa dramática, tivemos uma ajuda generosa de um amigo. Galina Stepanovna assentiu, entendendo. Egor. Ele me contou. Cuide bem dele, mãe, disse Olga, séria. Ele vale a pena. 6 meses depois, Olga estava à janela, observando Sérgio brincar com os gêmeos no quintal. Ao seu lado, Galina Stepanovna tomava chá, os olhos brilhando ao ver os netos. Sabe, disse a mãe, sem tirar os olhos das crianças, sempre achei que o Kolya precisava de mim mais do que você. Fez uma pausa, como se as palavras doessem. Mas no fim, você é mais forte do que eu imaginava. Mas todos precisamos de apoio, mãe, respondeu Olga, suave, como se acalmasse não só a mãe, mas também as próprias memórias. Só de maneiras diferentes. Foi então que o telefone tocou. Ela atendeu, ouviu com atenção crescente, e quando desligou, seus olhos brilhavam com uma vitória que não precisava de palavras. Isso era do banco, anunciou, virando-se para Galina Stepanovna com um sorriso que iluminava a sala. Pagamos a hipoteca. Adiantado. A mãe a abraçou com uma força que falava mais que qualquer elogio. Tenho orgulho de você, Olenka. De verdade. Mais tarde, quando as crianças já dormiam e a casa respirava quietude, Olga compartilhou com Sérgio um segredo guardado há meses. Contou como, 6 meses antes, ao espiar pela tela do interfone a conversa entre a mãe e Nikolai, quase se afogou em lágrimas de raiva até que, de repente, uma risada a tomou, inesperada e libertadora. Não entendi o que acontecia comigo, confessou, os dedos brincando com a xícara de chá.
Mas de repente percebi o quão absurda era aquela situação. Em vez de chorar, me vi rindo até doer, imaginando a cara deles quando descobrissem que eu tinha ouvido tudo. Sérgio observou, pensativo, antes de responder: às vezes é preciso chegar à beira do abismo para descobrir do que realmente somos capazes. Olga assentiu, os olhos brilhando. E para saber quem merece ficar do nosso lado. Trocaram um olhar, e o sorriso que nasceu entre eles foi a confirmação silenciosa de que haviam escolhido certo. Do lado de fora, os primeiros flocos de neve caíam, tecendo um manto branco sobre o mundo, como se a natureza mesma celebrasse um novo começo. 5 anos se passaram. Os gêmeos, agora com mochilas maiores que suas costas, partiam para a primeira aula, enquanto Olga transformava sua carreira de contadora remota em uma pequena empresa próspera. Sérgio, por sua vez, assumirá a chefia de um departamento na fábrica, com uma confiança que só o tempo e o trabalho duro poderiam forjar. Nikolai, após anos de erros e desculpas, voltou à cidade natal com a família e abriu uma loja de autopeças. Não pedia mais dinheiro à mãe, pelo contrário, começara a quitar, pouco a pouco, as dívidas antigas, como se cada rublo devolvido fosse um pedaço de dignidade recuperada. Galina Stepanovna e Egor Filipovich, por fim, oficializaram o que o coração já sabia havia tempos. Mudarão-se para Dasha, que se tornou não apenas uma casa, mas um lar, paredes aquecidas por risadas, janelas abertas para o cheiro de pão fresco e um jardim que florescia sob os cuidados de Egor. Todo final de semana, a família de Olga lotava a mesa longa de madeira, as crianças correndo pelo quintal com o avô, Sérgio virando espetos no churrasco, enquanto as mulheres preparavam saladas e trocavam olhares cúmplices. Em uma dessas tardes, quando o sol se derramava dourado sobre os campos, Galina Stepanovna puxou a filha para um canto da varanda. Sabe, Olha, disse, a voz baixa mas firme, eu penso muito naquele dia do interfone. Foi o momento em que quase te perdi. Obrigada por me dar a chance de consertar tudo. Olga abraçou, sentindo no aperto da mãe não só arrependimento, mas gratidão. Eu também sou grata. Às vezes precisamos de um bom susto para enxergar o que realmente importa. No caminho de volta para casa, já escurecendo, Olga soltou uma risada repentina. Sérgio a olhou, intrigado. Em que está pensando? Ela balançou a cabeça, divertida. Sabe, às vezes os piores sustos se transformam nas melhores lições. E não me arrependo nem um pouco de ter espiado aquele interfone. Porque foi ali, naquele instante de raiva e riso, que sua vida verdadeiramente começou, livre, sua, inabalável. Ao olhar para o banco traseiro, onde as crianças dormiam com os rostos iluminados pela luz fraca dos postos, Olga soube, tudo havia se encaixado exatamente como deveria. Até a antiga mágoa se tornará uma história engraçada, daquelas que contaria aos netos um dia, a crônica de como um único diálogo roubado mudou, para sempre e para melhor, o destino de uma família.